Pessoal, nesse trimestre a gente vai estar trabalhando em sociologia com temáticas que são bem contemporâneas. Por que elas são contemporâneas? Elas se tornaram objeto de estudo da sociologia muito recentemente, tá? Não é que os fenômenos sejam novos na história humana, mas é novo o estudo sobre isso, tá? Por isso que vocês vão ver nesse slide aqui o título Sociologia Contemporânea, Gênero, Sexualidade e Identidades. Como são estudos muito novos, na verdade aqui a gente vai estar reunindo diversas áreas da própria sociologia, tá? A gente vai falar um pouco sobre como a sociologia entende as identidades das pessoas na sociedade, dentro dessas identidades a relação com gênero e sexualidade, os processos de socialização, a história de como isso foi construído nas sociedades ocidentais, tá? Então, hoje em dia você encontra várias áreas de estudo que tocam nisso. Os estudos sobre movimentos sociais, os estudos de gênero, tá? Então aqui a gente vai estar trabalhando com essas temáticas que são muito contemporâneas e muito recentes. Pessoal, até para a gente conseguir avançar bem nessa discussão sem nenhuma confusão, antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre o olhar sociológico de tudo isso, a gente tem que entender alguns termos muito importantes, tá? Aqui vocês veem nessa imagem do slide diferentes linhas, né, falando de características da identidade humana, seja da sua natureza, seja do seu ser social, tá? Então, por exemplo, dá uma olhada ali na primeira linha azul. Está escrito ali, expressão de gênero. O que significa expressão de gênero? É a maneira como você demonstra o seu gênero na forma de agir, vestir e interagir. O que significa isso? É como você se mostra ao mundo, tá? Dentro dos padrões sociais que a gente tem, a gente pode dizer que existem pelo menos três expressões de gênero. As pessoas que se mostram com o gênero feminino, as pessoas que se mostram com o gênero masculino e as pessoas que se mostram de uma maneira que não é nem uma ponta nem outra, tá? Que não se identifica totalmente com aquele pacote do gênero feminino, nem com aquele pacote do gênero masculino. A gente pode dizer que são os andrógenos, tá? É aquela pessoa que se mostra para os outros sem se preocupar muito em se caracterizar como feminino ou como masculino. Então, o que é expressão de gênero? É como você se mostra para o mundo, tá? Em primeiro lugar. Na segunda linha ali, orientação afetiva e sexual. O que é essa orientação afetiva e sexual? Refere-se a quem você é fisicamente e emocionalmente atraído. O que significa isso? Envolve atração sexual, envolve afeto, construção de relacionamento, construção de um modo de se relacionar com o outro, tá? Se eu pensar na orientação das pessoas, elas podem ser heterossexuais, bissexuais ou homossexuais. O que significa isso? Por exemplo, heterossexual. Hetero significa outro ou diferente. O heterossexual é aquele que direciona a sua atração, o seu afeto para pessoas de um sexo diferente que o seu, tá? A pessoa homossexual, homo significa igual, é aquela que direciona os seus afetos, a sua atração para pessoas do mesmo sexo que ela. E o bissexual é aquele que direciona seu afeto e sua atração para pessoas de ambas as orientações, tá? Tanto de ambos os sexos, na verdade. Tanto aquela pessoa que tem o mesmo sexo que ela, como a pessoa que tem o sexo diferente. O que é muito importante vocês entenderem aqui, galera? A orientação sexual, ela não é uma questão de opção, vamos dizer assim. Aquilo é construído junto com a identidade da pessoa. A gente pode até discutir depois o quanto disso tem fatores biológicos e o quanto é puramente social também, tá? Mas imagina o seguinte, tá? A sua orientação sexual não foi você que escolheu exatamente. Ela foi construída na sua identidade, tanto no seu modo de ser consigo mesmo, como no seu modo de ser com outro. Basta você parar para pensar o seguinte: não teve um momento da sua vida que você teve que escolher o que você era e apertou um botãozinho. Isso já é você. Isso já pertence à sua identidade, já pertence a quem você é. Tá?
E falando em identidade, dê uma olhada na terceira linha ali, que tá identidade de gênero, tá? É como você pensa a respeito de você mesmo. Olha como é diferente. Aqui não está relacionado com a atração ou afeto que você tem por alguém, mas tem relação com a relação sua consigo mesmo, tá? Se você se considera, se entende como mulher, se você se entende como homem, se você se entende como transgênero, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que a sua identidade é como você se relaciona consigo. A orientação é a sua relação com o outro. E a expressão de gênero é como você se mostra para o mundo, de maneira geral, tá? Como você se veste, como você se apresenta, como você se coloca nas situações perante os outros. Observe que expressão de gênero, orientação afetiva sexual e identidade de gênero são coisas complexas e são coisas que se constroem do indivíduo na sua relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Nenhuma dessas três primeiras coisas a gente pode reduzir ao biológico. Tá? Elas são muito mais complexas do que só o biológico, porque nós sabemos que o ser humano é um ser que tem a sua dimensão natural biológica, mas tem a sua dimensão social. Tem aquela parte de você que se construiu na relação com os outros e com o mundo. É principalmente isso que é o objeto de estudo da sociologia, tá? E a última linha lá embaixo se refere especificamente ao que é o sexo biológico, tá? Vamos lá. Biologicamente falando, nós somos mamíferos, certo? Nós somos seres sexuados. Nós, como seres biológicos sexuados, nós temos três categorias biológicas: fêmea, macho e hermafrodita. Tá? O hermafrodita ele ocorre quando o ser biológico nasce com os dois sexos biológicos. Isso tem uma ocorrência baixa, mas ocorre. Algumas pessoas da sociedade são biologicamente hermafroditas. Tá? Aí agora vem a coisa mais interessante, tá, de tudo isso. O biológico não determina os outros três. Não há uma relação de necessidade entre eles. Por exemplo, tá? Não é porque uma pessoa nasceu biologicamente fêmea que essa pessoa necessariamente na sua vida social vai se identificar como mulher. Mais para frente a gente vai ver que mulher e homem são papéis sociais, acima de tudo, tá? Não é porque essa pessoa nasceu biologicamente fêmea que ela necessariamente será heterossexual, sentirá atração sexual ou afetividade por pessoas do sexo biológico masculino. Não necessariamente, tá? E mesmo assim, a pessoa também pode ter nascido com o sexo biológico fêmeo, né, com o seu aparato biológico, os seus órgãos e hormônios da feminilidade, só que essa pessoa pode se mostrar ao mundo de outra maneira. Essa pessoa pode construir uma forma de ser no mundo que não é a forma social que todos estão acostumados de ver a mulher, por exemplo. Essa pessoa pode escolher no seu modo de ser no mundo usar roupas que a gente chamaria talvez de masculinas ou roupas que não se identifiquem exatamente com um gênero ou outro, tá? Galera, o que é o mais importante de vocês entenderem de tudo isso aqui? Biologia é uma coisa, tá? A dimensão biológica do ser humano é uma coisa. A dimensão social é muito mais complexa que a dimensão biológica. E daqui em diante a gente vai entender um pouco melhor como isso acontece. Pessoal, e dessa nomenclatura que a gente está aprendendo aqui, tem uma parte em especial que costuma causar bastante confusão, tá? Então, por isso que eu coloquei a parte aqui, para ficar um pouco mais claro para vocês e evitar confusões depois. Vamos lá, o que significa o termo cisgênero? Olha lá a definição que apareceu ali. O indivíduo se identifica com a expectativa social de seu sexo biológico. Galera, o que significa isso aqui? A gente está falando sobre identidade de gênero, como que a pessoa se relaciona consigo mesmo e se entende no mundo, tá? Identidade é isso. Não é a relação com os outros, não é atração, não é afetividade, tá? E não é biológico também, mas tem uma relação com o biológico.
Olha só, o que é o cisgênero? Imagine que o indivíduo que nasce com a genitália masculina, automaticamente, quando ele nasce, né, existe uma expectativa social sobre a identidade que ele vai ter. Então, por exemplo, você pode ver que quando uma família sabe que vai ter um menino, a família já começa a comprar roupinhas azuis, né, brinquedos de menino. Depois a gente vai discutir melhor isso, mas por que isso acontece? Quando o ser biológico nasce com com determinada característica sexual, com os órgãos sexuais, as características sexuais de um determinado modo, ou macho ou fêmea, existe uma expectativa social de como aquela pessoa vai ser no mundo. Então é aqui que está a questão, tá? Se a pessoa nasceu com os órgãos sexuais macho, masculino, e ele se identifica como homem, essa é uma pessoa cisgênero, tá? Quando uma pessoa nasce com a genitália feminina, os órgãos sexuais femininos, e essa pessoa, na sua vida social, se identifica como mulher, essa pessoa é cisgênero, tá? Então, imagine que o cisgênero seria esse padrão mais comum que a gente vê na sociedade. Tá? Esse padrão já meio estabelecido, vamos dizer assim. Tá? Não dizendo que esse padrão seja certo ou errado, não é nada disso, mas é o padrão que a gente mais encontra na nossa sociedade, isso é verificável. Né? Então vamos lá, o cisgênero é esse padrão social. Nasceu macho, será homem. Nasceu fêmea, será mulher. Lembrando que macho e fêmea são características biológicas, homem e mulher têm a ver com a identidade no mundo. Tá? O que é diferente do cisgênero, então? É o que a gente chama de transgênero. Trans tem sempre esse sentido de através, tá? Então é aquele que cruza essa fronteira, vamos dizer assim. O que é um transgênero? É o indivíduo que não se identifica com a expectativa social de seu sexo biológico. Então, por exemplo, se o indivíduo nasce com a genitália masculina, mas na sua vida, na sua construção como pessoa no mundo, essa pessoa não se identifica como homem, por isso que eu escrevi ali, ó, nasceu com sexo macho, mas na sua identidade no mundo se identifica, se entende, se conhece como mulher ou não binário. Tá? O que é o não binário? É aquele que não sente que se enquadra nem na expectativa de homem, nem na expectativa de mulher. Tá? Não binário seria isso, não é nem para um lado nem para o outro. O meu ser no mundo não se encaixa no quadradinho do homem nem no quadradinho da mulher. Seria isso não binário. Tá? Então, se uma pessoa nasceu com a genitália masculina, mas a sua identidade no mundo depois não é identidade de homem, essa pessoa é transgênero. Se a pessoa nasceu com a genitália feminina, mas na sua construção no mundo, na sua identidade, no seu ser, na existência, não se identifica como mulher, então essa pessoa é uma pessoa transgênero. Tá? Então, a questão do transgênero está começando a ser entendida no nosso mundo ainda muito recentemente. Em sociedades como a nossa, brasileira, a gente ainda tem muita dificuldade em lidar com as pessoas transgênero. Né? Inclusive, eu trago aqui alguns exemplos que aparece ali embaixo. A cartunista Laerte, tá? Laerte passou a maior parte da sua vida adotando a identidade homem, tá? E ela transitou para essa identidade feminina não faz tanto tempo, certo? Tanto é que, uma coisa interessante, não é porque a pessoa é trans que a pessoa necessariamente é homossexual. Não é porque a pessoa é trans que a pessoa necessariamente nutre desejo, nutre afeto por alguém do mesmo sexo com o qual ela nasceu. Tá? Isso não é uma relação de necessidade, certo? Outro exemplo que aparece aqui, brasileiro também. O ator e repórter Tami Brito de Miranda Silva. Tami era conhecido até alguns anos atrás como Tami Gretchen, né? Filho da cantora Gretchen, cantora brasileira. É mais uma situação também de pessoa que nasceu com um determinado aparelho biológico e mais tarde na sua vida se percebeu, se entendeu com uma identidade diferente do que a sociedade esperava. Né?
Galera, esse processo de transição que a pessoa passa nunca é um processo simples. Ele acontece de maneiras muito diferentes com indivíduos muito diferentes. Algumas pessoas vão passar por essa transição mais cedo na vida, algumas mais tarde na vida. Isso tem muita relação com as expectativas que essa pessoa enfrenta, com as relações em que essa pessoa está envolvida, né? Então imagine que numa sociedade como a nossa, que tem papéis de gênero, papéis, identidades de gênero tão definidas, é sempre um processo muito complicado, né? E aqui vem uma outra coisa importante também. A pessoa, quando faz essa transição, ela pode querer se submeter a procedimentos cirúrgicos ou não. Tá? A pessoa pode querer fazer modificações no seu próprio corpo ou não. Isso também é uma questão muito pessoal, muito do indivíduo. Tá? Não é porque uma pessoa fez essa transição de gênero que agora se identifica de uma outra maneira, se apresenta ao mundo de outra maneira, não é por isso que a pessoa necessariamente quer fazer modificações no seu corpo. Mas muitas vezes acontece, até para que a pessoa se sinta mais confortável com esse novo modo seu de ser no mundo. Tá? E um último exemplo que aparece ali é a cantora Pablo Vittar, né, que como é uma pessoa que está sempre nas mídias, sempre suscita muito essa discussão também. Né? Então, assim, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender em tudo isso aqui é que tudo isso é muito novo na nossa sociedade. Tá? Principalmente uma sociedade como a brasileira, que é tão marcada por papéis de gênero tão fortes, né, tão impositivos, é uma sociedade muito machista, muito patriarcal, isso aqui é uma discussão que ainda deixa o pessoal meio eufórico. Né? As pessoas concordam, discordam, mas o nosso papel aqui na sociologia não é concordar ou discordar. A sociologia é uma ciência e, como toda ciência, ela tende a descrever as coisas que acontecem no mundo para as pessoas. Então, você entender as diferenças vai te esclarecer. O julgamento moral que você possa fazer disso é outra coisa, uma coisa individual sua. Isso não é uma preocupação da sociologia. Tá? O que você acha certo, o que você acha errado, não é problema da ciência. É um problema da sua moral individual, certo? Uma coisa só para fechar aqui, para ficar bem claro para vocês. Quando a gente fala de cisgênero e de transgênero, a gente está falando de identidade. Olha o que apareceu escrito ali. Identidade não é biológica. Todas as vezes que eu falar em identidade com vocês aqui, a gente está falando da nossa identidade social, o nosso ser no mundo. Tá? Como que a gente se relaciona com as outras pessoas. A identidade não é biológica e não se refere à orientação, atração e afeto. O que quer dizer isso? Quando a gente fala que alguém é cisgênero ou transgênero, a gente não está dizendo nada sobre com quem que essa pessoa se relaciona. A gente está dizendo apenas sobre a relação que essa pessoa tem com o seu sexo biológico. A pessoa cuja identidade atende à expectativa social do sexo biológico é cisgênero. A pessoa cuja identidade não atende a essa expectativa social do seu sexo biológico é a pessoa transgênero, ok?